Olá, sejam bem-vindos ao seu canal Rede Previdência para a apresentação do Boletim de Notícias Previdenciárias. Hoje, sexta-feira, 3 de dezembro, sob a direção geral do Dr. Ricardo Souza e trabalhos técnicos de Rosa Araújo e Ícaro Moreira, eu, Ney Araújo, trago agora para vocês as notícias desta sexta-feira. Pensão por morte e as inconstitucionalidades da Emenda 103/2019, a da reforma da Previdência, pedágio dos 50% e a nova tabela do fator previdenciário, pensão por morte e pente fino arbitrário, Dia Internacional das Pessoas com Deficiência. A 20ª Vara Federal Civil do Distrito Federal determinou que o INSS pare de cobrar uma idosa a apresentação de documentos das pensões por morte que ela recebe de seus 2 ex-maridos desde a década de 80. A juíza Adiversi Hatz decidiu que deve ser respeitado o prazo decadencial da Lei 9.784 de 1999. Entendeu a juíza que esta convocação e suspensão do benefício, conhecida como pente fino, é arbitrária, claro, por ferir a lei. Os benefícios são deferidos quando há o cumprimento por parte dos segurados e dos dependentes dos requisitos exigidos por lei. Portanto, não é razoável que seja exigido, depois de décadas, a apresentação dos documentos que já foram exigidos quando do requerimento dos benefícios, no caso das pensões por morte. Essa situação está se passando por todo o Brasil e são milhares e milhares de pessoas que estão recebendo pensão aí há 30, 40, 50 anos ou mais e estão passando por esta exigência incabível. Claro que precisa, quando convocados, se tiver os documentos, até que faça a apresentação e faça a defesa administrativa e, se for necessário, até a defesa judicial, se houver o indevido cancelamento do benefício. Hoje, nesse 3 de dezembro, é a data comemorativa do Dia Internacional da Pessoa com Deficiência. Esse dia foi instituído por resolução da ONU desde 1992. E ele objetiva conscientizar a população sobre a importância de inserir as pessoas com deficiências em diferentes aspectos sociais, como político, econômico e cultural. Dados da ONU apontam que cerca de 10% da população mundial tem alguma deficiência. O tema deste ano foi denominado como Liderança e Participação das Pessoas com Deficiência por um Mundo Pós-Covid-19, inclusivo, acessível e sustentável. Vale salientar que as pessoas com deficiência não foram afetadas em suas aposentadorias pela reforma da Previdência Social. Há, tanto para a aposentadoria por idade como a aposentadoria por tempo de contribuição, uma benesse maior se comparadas às demais aposentadorias das pessoas sem deficiência. Por sua vez, o Ministério
do Trabalho e Previdência divulgou a tabela atualizada do fator previdenciário, a qual se aplica a regra de transição do pedágio de 50%. Assim, o planejamento previdenciário deve ser atualizado. O fator previdenciário, só para lembrar, é aquele que considera a idade, o tempo de contribuição e a expectativa de vida do brasileiro. E a expectativa de vida do brasileiro passou de 2019 de 76,6 anos para 76,8 anos em 2020. A crítica que se faz é que aí não está considerado os efeitos da pandemia da Covid-19. Eis que é sabido que há reflexo na expectativa de vida devido a esta pandemia. Bem, trazemos como notícia principal a que diz respeito à decisão do juiz Wesley Schneider, que é da primeira vara da Justiça Federal de Toledo, Paraná. Ele condenou o INSS a corrigir a pensão por morte de uma viúva, que foi concedida com 60%, e ele determinou que seja com 100%. O magistrado decidiu que é inconstitucional a emenda 103 de 2019 da reforma da Previdência, pela redução severa, irrazoável e desproporcional do valor do benefício da pensão por morte, cuja redução drástica não observou qualquer parâmetro econômico do dependente. Ofendeu também o direito à proteção do Estado à família. E restou estampado o retrocesso social. Por sinal, esse retrocesso social foi bastante argumentado quando apresentada a PEC para a reforma da Previdência Social. E também pela falta de estudos científicos que realmente embasassem aquela argumentação do governo, que inclusive chegou a ser questionada no Congresso Nacional. O governo não apresentou um estudo convincente e, mesmo assim, conseguiu aprovar essa PEC, que se transformou na Emenda Constitucional número 103 de 2019. Infelizmente, o nosso Congresso Nacional não tem pautado suas decisões pelo reclamo da sociedade, pelas necessidades que a sociedade atravessa, inclusive com o alargamento das pessoas desprotegidas, com o ingresso das pessoas na faixa dos miseráveis. As decisões têm sido pautadas nos interesses políticos dos senhores congressistas. Por isso mesmo, nós temos a justiça abarrotada de processos, reivindicando direitos feridos pela má legislação. E essas decisões agora, que já são várias, que nós estamos trazendo aqui, quanto à inconstitucionalidade da pensão por morte, já houve também em outras varas, em outros tribunais, e é evidente que vai desaguar lá no Supremo Tribunal Federal, que esperamos corrijam, pelo menos em parte, essas ofensas aos direitos da população nacional, já que a produção legislativa tem sido de péssima qualidade. Portanto, o juiz disse que restou estampado o retrocesso social
ao suprimir direitos conquistados ao longo de décadas. E é bom lembrar que este valioso precedente desta decisão aqui da Justiça Federal vai lhe ajudar a conquistar também os seus direitos. E esperamos que o Supremo Tribunal Federal realmente reconheça as diversas inconstitucionalidades que há na reforma da Previdência. E vamos lutar para que as próximas reformas que virão, isso não há como negar que o direito previdenciário é dinâmico e, portanto, precisará, sim, de novas reformas, que essas reformas sejam feitas com pessoas que realmente conheçam, e não a toque de caixa e com aquela propaganda massiva e que não trouxe a verdade dos fatos e, infelizmente, a população hoje chora lamentando a redução dos seus direitos. Desejo a todos um ótimo final de semana e não se esqueçam, de segundas a sextas-feiras, às 18 horas, os senhores têm aqui o Boletim de Notícias Previdenciárias. Este é o seu canal Rede Previdência. E não se esqueça, canal Rede Previdência, este é o seu lugar. Até a próxima!